Aí diz que ele era rei de Salém, Jerusalém, né? Ou rei de paz, perfeição, fala esse nome Salém. Então veja só, que ele vem a Abraão quando Abraão tinha vencido aqueles reis. E Abraão diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Veja bem, a declaração aqui diz que aquele homem, mesmo não sendo um hebreu, ele conhecia Deus, o Deus verdadeiro. Então Paulo, ele se aproveita da narração de Gênesis para falar do sacerdócio de Cristo. Então ele diz aí que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era um sacerdócio que existia antes mesmo do sacerdócio de Arão. E ele aproveita também que Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Então ele diz, olha, se Abraão deu dízimo para Melquisedeque, ele considerava Melquisedeque como um sumo sacerdote. E, veja bem, se Levi é descendente de Abraão, porque Abraão é pai de Isaac, pai de Jacó. De Jacó é que nasceu Levi. Então a tribo de levitas, aí os descendentes de Levi, Moisés, Arão, seus filhos, são todos descendentes de Levi. E Levi não é descendente de Abraão? Então Paulo está dizendo, olha, Levi, ele já estava nos lombos de Abraão, né? Ou seja, ele é descendente de Abraão. E se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, quem dá o dízimo é maior ou menor? Quem recebe o dízimo é maior ou menor? Então veja bem, se Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, Abraão está dizendo que Melquisedeque é superior a ele. Olha só. Então Levi, Arão, seus filhos, Moisés, teriam que dar o dízimo a Melquisedeque. Então o sacerdócio de Arão era menor, era inferior ao de Melquisedeque. Então é coisa interessante isso. Paulo usa então essa alegoria e diz, olha, por que o sacerdócio de Melquisedeque é superior? Porque Arão tem princípio de vida, tem fim. Ele nasceu, teve um dia que morreu. Melquisedeque, ninguém sabe o dia que ele nasceu nem o dia que morreu. Não quer dizer que ele não nasceu e morreu. Quer dizer que não existia registro disso. Olha lá, Arão, nós sabemos o pai dele, a mãe dele. O pai dele, Arão, e a mãe Joquebede. Agora, Melquisedeque não tem genealogia, ninguém sabe o nome do pai e da mãe dele, não tem nada anotado, escrito em lugar nenhum. Então, o Arão tinha princípio e fim de dias, o Melquisedeque não está registrado em lugar nenhum, que dia que ele nasceu, nem quando ele morreu. Não está registrado o quê? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então não quer dizer que ele não nasceu nem morreu, não quer dizer que não tinha mãe nem pai, nada disso. Paulo se aproveitou de não ter registro de Melquisedeque em outra parte, falando nada dos seus detalhes de quando ele nasceu, quando ele morreu, seu pai, sua mãe. Então diz, olha, o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele não tem princípio de dias nem fim, ele é eterno, é Deus. Ele nasceu aqui na terra como mãe, mas não quer dizer que ela era a mãe dele, de um ato sexual entre ela e um homem, não. Jesus foi gerado do Espírito Santo. Maria apenas foi o quê? Que guardou essa semente, a semente foi desenvolvida e ele nasceu como homem aqui na terra. Então ele pode ser considerado sem pai e sem mãe, por quê? No céu ele tem pai, mas não tem mãe. Na terra ele tinha mãe, mas não tinha pai. Então, considerado sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então tudo isso Paulo usou como uma figura para mostrar que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, era um sacerdote de um sacerdócio superior ao de Arão. Era um sacerdócio que pegava dízimo tanto de Abraão como de todos os seus descendentes. Então ele é superior. Então Melquisedeque é um tipo de Cristo. Tópico 2, o sacrifício perfeito de Cristo. Arão e seus descendentes deveriam oferecer diariamente sacrifícios por seus pecados e também do seu povo. Hoje não precisamos fazer esses tipos de sacrifícios, pois o sacrifício de Cristo foi único, perfeito e perpétuo.
Hebreus 7, 25 a 28. Então Arão todo dia tinha que fazer sacrifício, tanto por ele, como pelos seus filhos, como pelo povo. Todo dia pecavam. Agora nós não precisamos fazer esses tipos de sacrifícios aí. Por quê? Porque Jesus Cristo fez um sacrifício único e perfeito por nós. Então não há necessidade de novos sacrifícios. O sacrifício que ele fez é perfeito, é único e para sempre, eterno. Então veja bem que é superior em tudo. Jesus é superior a Moisés, é superior aos anjos, é superior a Arão, é superior a tudo e a todos. Todas as coisas subsistem por ele, através dele. Veja bem que o nosso sumo sacerdote, então, ele foi e ele se ofereceu voluntariamente para morrer em nosso lugar. Não é como um animal que morre sem oferecer se quer morrer ou não. Então o sacrifício de Jesus é perfeito, é eterno, é verdadeiro e é suficiente para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Tópico 3, o sacrifício eterno de Cristo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Hebreus 7, 24. O vocábulo perpétuo significa inalterável. Jesus não pertencia à tribo de Levi, mas o seu sacerdócio era segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6, 10, 7, 11 e 12. Logo, o seu sacerdócio era superior ao de Arão. O sacerdócio de Cristo é superior, eterno e imutável. Então veja só, o sacerdócio de Arão era transitório, ou seja, tinha princípio, tinha fim. Por quê? O sumo sacerdote Arão morreu. E nós vamos ver exatamente isso, existe lá na Bíblia provando, mostrando que ele morreu. Então era transitório, o sumo sacerdote tinha princípio, tinha fim. Já Jesus Cristo é Deus. Ele veio à Terra nascer como homem, mas não quer dizer que ele antes não existia, não. Ele sempre existiu. Ele é Deus. Então ele veio o quê? Se humanizar para poder salvar o homem. Então, mas o que aconteceu? Ele veio, levou os nossos pecados sobre ele, morreu por nós na cruz, mas ele ressuscitou, está vivo para sempre. Então é eterno, o sacerdócio dele é eterno. E ele ainda continua exercendo o sacerdócio. Como? Ele está à direita do Pai, onde intercede por nós. Não parou o sacerdócio de Cristo. Continua lá, intercedendo por nós, junto ao Pai. Veja bem, isso é o quê? É uma coisa eterna, não é passageira. Jesus não tem princípio de dias e fim de dias. Tá? Então, entenda isso direitinho. Eterno quer dizer sem princípio, sem fim, para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso Salvador. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, todos os dias, todos os momentos, para sempre. Então Jesus não era da tribo de Levi, ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Indica um sacerdócio eterno, um sacerdócio perfeito, um sacerdócio imutável. Então, é um sacrifício único, verdadeiro e suficiente para nos purificar de todo o pecado. Nossa conclusão aí diz o seguinte: Deus estabeleceu o sacerdócio e as cerimônias de purificação e consagração. Estas cerimônias apontavam para o sacrifício perfeito e o sacerdócio eterno de Cristo. Ele se ofereceu como holocausto em nosso lugar. Sem Cristo, jamais poderíamos nos achegar à presença santa e eterna de Deus e ter comunhão com Ele. Então Deus criou aí um sistema de sacrifícios, no tabernáculo, sacrifícios de sacerdotes que levavam ali o sacrifício, primeiro um sacrifício em favor de si próprios e depois em favor do povo. Então esses sacrifícios, eles sempre indicavam Jesus Cristo. Era mostrando a nós o que Jesus faria por nós. E para nós hoje, é claro, o que ele já fez por nós. Então ali o sangue de animais era derramado. E todos os dias tinha que fazer isso. Agora não, Jesus, uma vez para sempre, derramou o seu sangue por nós, deu a vida por nós. E nós somos salvos, perdoados. Nós recebemos de Deus a reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados. Nós somos separados para Deus. Então Jesus fez um sacrifício único, perfeito,
um sacrifício eterno em nosso lugar. Você só precisa agora aceitar isso, crer nisso. Tudo que era preciso fazer para nós sermos perdoados, para nós sermos salvos, Jesus já fez. Você só precisa acreditar nisso. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero, Deus, perdoa meus pecados. Eu quero aceitar o sacrifício de Jesus. Eu quero aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fizer isso, você recebe imediatamente o perdão de Deus pelos seus pecados. Você recebe agora as bênçãos de Deus na sua vida. Você vai começar uma vida nova com Deus. Tudo que você fez de errado, todos os seus pecados cometidos, serão perdoados, serão purificados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então aceite agora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar agora juntos? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti agora arrependidos dos seus pecados, Senhor. Perdoa os seus pecados. Ó Pai, naquela cruz o Teu Filho Jesus Cristo deu a vida por nós, levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, nossas enfermidades, nossas doenças. Ó Pai querido, em nome de Jesus, convence essas vidas que estão ouvindo a Tua palavra agora a se arrependerem, a aceitar o Teu Filho Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Pai querido, traze a eles agora o Teu Espírito Santo, faz com que eles comecem uma vida nova a partir de hoje. Ó Pai querido, em nome de Jesus, traze o Teu povo, Senhor, a comunhão contigo. Abre os corações, Senhor, para Ti, para compreenderem a Tua palavra. Ó Deus, ajuda os professores a ministrar essa lição, ajuda os alunos a abrir os seus corações para aprenderem e melhorarem, Senhor, a intimidade contigo. Ó Pai querido, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, aí está o nosso endereço eletrônico, o e-mail, está aí nosso telefone. Entre em contato conosco, estaremos aí com você. Veja aí algumas coisas que aconteceram ali em Balsas, na cidade de Balsas, no Maranhão, onde nós estivemos trazendo ali um seminário de escola bíblica dominical. Se você deseja que aí também na sua igreja aconteça esse seminário, nos convide. Ou um seminário de escola bíblica dominical, ou um seminário para famílias, ou aí um culto de avivamento, ou de missões. Então, nos convide, nós estaremos aí com você, participando juntamente com você desse grande banquete de Deus, que é exatamente esses seminários, onde nós ministramos ensino para os professores, para obreiros e a igreja em geral, pregamos também o Evangelho, e onde Deus tem feito maravilhas, onde Deus tem se manifestado poderosamente, trazendo salvação, trazendo curas, libertação, milagres, maravilhas. Então, pode ver também que sempre acontecem batismos do Espírito Santo. Então, nos convite, estaremos aí ministrando a palavra do Senhor.